Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, Nova Lima, região metropolitana, e as pessoas que nos acompanham também pelo estado e pelo Brasil, programa que é reprisado aí em várias redes de televisões comunitárias, né, no Brasil inteiro. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. Hoje, essa semana toda, a gente vai ter assuntos aqui, assuntos que têm mexido com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com a população, com o meio acadêmico, com os professores. A gente precisa discutir muito essa coisa do pacote anticrime do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, endurecimento de penas. Estava vendo agora, antes de vir para o programa, uma entrevista com o professor da USP, em que ele falava muito da possibilidade de endurecimento das penas e até da flexibilização de garantias constitucionais. Às vezes nos assusta porque, vindo de um professor, principalmente da USP, é uma coisa muito triste, porque garantias constitucionais a gente pode ampliar, não reduzir, né? A gente deveria caminhar nesse sentido. Um país, quanto mais respeito tem pelo ser humano, maior é o desenvolvimento também humano. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. Eu acho que é o momento da gente discutir, debater, é o momento da gente entender o que está acontecendo na sociedade brasileira, e a gente está vivendo um momento meio que esquisito, assim, meio tenebroso, meio nublado da sociedade como um todo, e a gente precisa debater esses assuntos diariamente, né? E a TV comunitária, a TV Banqueta, o Cultura Geral sempre teve esse condão de pôr o dedo na ferida e discutir esses assuntos que são espinhosos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Leonardo Rodrigues, seja mais uma vez muito bem-vindo, ganhou a caneca, né? Da última vez que esteve aqui, estava ele e o Camilo, e aí a conversa ficou boa aqui. Foi boa. Obrigado, seja muito bem-vindo, e é um prazer te receber aqui mais uma vez, meu amigo, meu irmão. E o Cultura está sempre de portas abertas para você. Obrigado, o prazer é todo meu. Você sempre muito atencioso com as questões da sociedade, com os convidados. Então, só tenho a te agradecer mais um convite. Pode contar sempre comigo. Então aí, doutora Nádia, seja muito bem-vinda. Pode chamar de doutora ou só? Pode. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Eu acho que nós temos que sentar na mesa e colocar a cabeça em cima da Constituição, né? Nós não podemos perder esse norte, né? Se a gente perder esse norte, a gente corre um risco muito sério de voltar a tempos sombrios, né, doutor? Voltar a alguns retrocessos, né? Discutir coisas que já foram discutidas na sociedade, nos tribunais superiores, e agora a gente corre o sério risco de ter que voltar a esses temas novamente. Leonardo, deixa eu te perguntar uma coisa, rolar uma bola direta. Como é que a gente pode entender um pouco dos aspectos penais desse pacote anticrime do nosso ministro Sérgio Moro? Betão, eu começo dizendo o seguinte: ninguém é a favor da impunidade e ninguém é a favor do crime, né? Acho que as pessoas que nos assistem têm que ter isso em mente. Então, qualquer discussão que você tenha no meio acadêmico, na pesquisa, nos advogados, promotor, juiz, todo mundo tem como norte a redução da criminalidade e que sejam punidas as pessoas que devem ser punidas. O que vamos discutir é a forma, que nem todos concordamos com o pensamento de um ou de outro. Você pega um projeto de lei como esse do ministro Sérgio Moro, tem uma boa intenção, eu não tenho dúvida disso. Mas você tem inúmeras questões ali dentro que precisam ser discutidas. Questões não só que estão dentro, mas questões políticas também. Por que se tirou o caixa 2 do projeto principal e colocou em outro projeto para apresentar? Houve uma pressão do Congresso que a gente não sabe? Então, assim, essas questões me preocupam muito. E o parâmetro principal qual é? A sociedade, eu falo isso, eu estou cansado de falar isso, mas eu vou continuar falando. A sociedade tem que compreender que não é através da violência estatal e não é através do direito penal que você vai reduzir a criminalidade.
né? Se medidas punitivas e o recrudescimento das penas funcionasse, em 1990, quando você teve a lei dos crimes hediondos, a partir dali teria reduzido a criminalidade. Ou não? Porque se o discurso é esse, mas algo aconteceu e não se reduziu a criminalidade. Né? Pelo contrário, né? Os nossos números só aumentam e só a nossa aumentam. situação só E piora. você vê também uma forçação, e até a Nádia vai poder falar um pouco sobre isso, a forçação do projeto em querer alterar a Constituição por lei. Né? A questão da presunção de inocência, segunda instância. Então você tem essas questões sendo discutidas ali. A todo momento o recrudescimento de penas, violação de garantias, quer dizer, a questão da prescrição, por exemplo. Vamos pegar a prescrição como exemplo. Se debate medidas para não deixar o processo prescrever. Medidas que alteram o Código Penal. E onde que estão as medidas para melhorar o sistema judiciário? Existem 1.600 tipos penais. A gente precisa de 1.600 condutas que, se praticadas, são consideradas crimes. Você sabe dizer quantas de cabeça? 10? 15? São 1.600. Então você pune, você cria mecanismos, você cria lei penal sobre o argumento de que vai resolver e não vai. E agora essa ideia da prescrição, por exemplo, é ilusão. Quer dizer, o judiciário tem que ser célere. Todo mundo concorda que tem que ser. Mas não é retirar a prescrição ou criar medidas para afastá-la. A prescrição é um instrumento importante. O que adianta você punir uma pessoa por um furto 20 anos depois que ela cometeu o furto? A pessoa já casou, já tem uma profissão, perdeu o sentido da pena. O Estado tem que ser eficiente em dar essa resposta. Aí que está o combate à impunidade. O judiciário tem que ser eficiente. Agora, não adianta você ter direito penal pipocando de todo lado para você superlotar o judiciário, consequentemente o sistema carcerário, mas esse é outro assunto. Né? Os juízes assoberbados de processos, os promotores também, só inflando, quando na verdade deveria ser um sistema enxuto. Né? Deveria ser preso, processado aquele que realmente pratica uma conduta, que viola, etc, etc, etc. É importante a gente contextualizar também, né? O momento em que aparece esse projeto anticrime, né? Ele surge como um projeto político mesmo, um projeto de resposta de uma campanha política, né? Não há um debate mais amplo com a sociedade, não há estudos, né? Não se observa os números da criminalidade e vai na contramão do que o resto do mundo está pensando em termos de políticas de segurança pública, em criminalidade, né? Hoje em dia se pensa nas descriminalizações e não endurecer penas ou criminalizar condutas, né? Isso vai contra um movimento mundial. Doutora Nádia, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa política proibicionista de combate, ela gera insegurança jurídica, principalmente constitucional? Tudo tem que ser combatido pelo Estado? Sem dúvida nenhuma, né? Esse projeto, ele tem algumas medidas que a gente considera inconstitucionais, tem algumas medidas que de pronto já são inconstitucionais e outras que a gente tem que aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Essa questão da legítima defesa, de aumentar o rol, né? Isso perfaz diversos... A gente tem diversos problemas, não só constitucionais, né? Tem que mexer no Código Penal, essa mudança no Código Penal, ela afeta outros crimes, a gente até estava conversando sobre isso antes, né? A gente tem um retrocesso, por exemplo, de crimes ou de... julgados, né, tribunais entendendo como era na época da legítima defesa da honra. Então você volta a ter discussões, né, de emoção, de violenta emoção. Isso já foi... Medo, surpresa. Isso já foi ultrapassado. Vagos, né? Isso a gente já teve no nosso ordenamento jurídico. Era extremamente... prejudicial à questão das mulheres, por exemplo, né? E agora nós vamos ter que discutir isso novamente, discutir progressão de regime, né? A gente tem a lei dos crimes hediondos, que já foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, a questão da progressão, o regime inteiramente fechado. Então, esse projeto traz à tona todas essas questões que já foram debatidas, né, anteriormente aqui pelo nosso tribunal e vão ter que ser, provavelmente, se passar, né, serem debatidas novamente. Leonardo, eu estava lendo uma matéria que essa matéria está falando o seguinte: a cada 10 dias um policial em São Paulo suicida.
Nós pulamos para outro grande centro no Rio de Janeiro, onde a polícia, ou são executadas 168 pessoas. Isso é uma política de combate, onde ninguém sai ganhando. Né? Ninguém sai ganhando. Ninguém a polícia sai que mais mata é a polícia que mais morre também. Então, isso vem muito de encontro naquilo que você estava falando. Assim, nós não estamos aqui defendendo crime nem nada. Nós estamos falando... O que a gente está discutindo aqui é essa política de combate funciona ou não funciona? Pelo que a gente tem visto, você como professor, vocês dois também, não funciona? É isso mesmo? Mas se funcionasse, o índice da criminalidade não estava aumentando. Uhum. A gente tem a experiência da intervenção federal no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Com uma força policial maior, né? Uma carta branca, em tese, né? Enfim, para endurecer aí algumas condutas, e os números mostraram exatamente o oposto. Não, e é justamente isso a questão do projeto. Quer dizer, a pergunta que eu faço é: onde está no projeto um incentivo, uma melhora da preparação da polícia, da investigação, da polícia militar cumprindo o papel de prevenção nas comunidades carentes também? Né? Quer dizer, onde que está isso? Uhum. Como que a gente vai combater a violência e a criminalidade? É aplicando pena mais dura. Essa é a ideia do projeto, né? Porque ele se chama, o artigo 1º dele, estou até vendo daqui, a lei estabelece medidas contra corrupção, crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa. Todas as medidas estão ligadas à aplicação de pena, evitar prescrição, mas assim, e no dia a dia, e na rua? Como que você vai diminuir a violência na rua se você não melhora o salário do policial, não dá um treinamento, reciclagens mais adequadas? Sim, polícias são muito boas, mas todos nós sabemos que é preciso de mais investimento. Uhum. Não é porque bandido tem em todas as corporações, tem na advocacia, tem nas faculdades, tem tudo quanto é lugar. Então nós temos que criar mecanismos nas instituições para afastar esse tipo de pessoa. Mas cadê esses mecanismos? Eu não enxergo. É importante a gente ressaltar também que alguns artigos são bem populistas. Na verdade, a gente sabe que na prática vai enfrentar não só questões constitucionais, mas questões práticas mesmo, né, de orçamento. Então, onde você vai colocar todas essas pessoas, né, que vai aumentar a população carcerária? Então, você endurece as penas, você aumenta a população carcerária e o investimento nisso. Basta construir presídios. Não, e interessante não aumento de pena, por exemplo, aumento de pena para o crime de resistência. Você pensa assim, quer dizer, aquele que resiste a uma ordem legal e tal, vai ter um aumento de pena. Onde que estão os aumentos de pena para os abusos de autoridade? Onde que o projeto trabalha isso? Porque, ao que parece, é um projeto que vem na sintonia de querer, ao mesmo tempo, combater a criminalidade sob esse argumento, que aumentar a pena vai resolver, e proteger a instituição a qualquer preço. Veja, as polícias são instituições do Estado Democrático de Direito do cidadão. A polícia, as polícias têm que entender que elas não estão contra o cidadão. Quem elas têm que proteger é o cidadão, não é o Estado. E o cidadão é o bandido e a pessoa do bem. Não é legítimo um policial matar um bandido. Ah, porque o bandido é bonzinho. Eu não estou entrando nesse mérito. É porque a lei diz que não é. Não é legítimo matar ninguém. Não existe pena de morte, ainda mais sumária. Quer dizer, aí você tem uma ideia de uma legítima defesa que dá a entender. Outro dia, um guarda vendo uma pessoa mexendo na antena da casa, tirou e matou. Uhum. Quer dizer, achou que estava invadindo, estava legítimo matar alguém mexendo numa antena. Esse é um outro assunto que nós começamos a conversar aqui nos bastidores, que é essa lei do abate do Rio de Janeiro. Que o próprio nome já é a lei do abate, né? Já é uma coisa assim animalesca, né? Mas, Betão, se você tem um governador do estado que se depara com uma ação policial em que não sei quantas pessoas morreram, sem nenhuma investigação prévia, vira e começa a aplaudir a atuação policial, veja, eu não estou dizendo que a atuação policial não tem que ser aplaudida, tem sim. Existem inúmeros casos aí das polícias salvando vidas de pessoas. Mas a partir do momento que alguém, policial, cidadão, bandido, morreu em uma situação de conflito ou de confronto, tem que se examinar muito bem aquela situação antes de se julgar qualquer coisa. Antes de se dizer que está certo ou que está errado. Porque uma vida é uma vida. Essa que é a questão que a sociedade tem que compreender. Porque hoje, se eu bato palma para a polícia matar um bandido, quem é o bandido? O bandido é o que roubou? Ou o bandido é o que só nega imposto?
Porque começa a mudar a figura do bandido, né? Eu falo isso muito. É muita hipocrisia as pessoas chamarem o outro de bandido. Bandido é quem comete crime. Existem 1.600 tipos penais. Você tem certeza que você nunca cometeu um crime? Porque se você cometeu um dos 1.600, você é bandido. E se a polícia te matar, é legítimo. Eu pergunto ao nosso telespectador, você nunca cometeu um dos 1.600 tipos penais? E não pode responder que não. Sabe por quê? Porque ele nem sabe quais são. Ô, Nath, educação. Vai rodar, nós vamos bater na educação. Vamos. Darcy Ribeiro já falava que o processo de educação no Brasil não é um descaso, é um projeto, né? Tá aí a solução dos problemas. As forças de segurança, por exemplo, poderiam garantir, por exemplo, que todas as pessoas da comunidade, todas as crianças pudessem ir com segurança para as escolas, seria um caminho? É um caminho, com certeza. Na verdade, tudo aquilo que fosse em termos de política pública de segurança, a gente tem que pensar em políticas públicas, né? E esse pacote, ele não tem nada de política pública de segurança pública. Na verdade, é de criminalização de algumas condutas, né? E algumas medidas amplamente populistas. Mas trazer segurança pública, né? Políticas públicas para a população, para o cidadão, nada disso está descrito nesse projeto de lei, nesse projeto anticrime, né? Agora, essa é uma ideia, por que não? Né? Principalmente nas comunidades mais carentes, né? de vias, de meios de conseguir atingir a educação, por que não usar, né? Para prevenir crimes, né? Para auxiliar as pessoas a conseguirem chegar aos locais em segurança. Mas essa é a pergunta, quer dizer, há um interesse dos políticos de se resolver o problema ou há um interesse eleitoral? Porque todo mundo sabe que educação é o caminho para se resolver as coisas. Todo mundo sabe. Isso é um senso comum e é ridículo a gente ficar remoendo. Mas vamos lá. O único candidato à presidência da República que disse que priorizaria a educação, ele não foi ao segundo turno. Foi o Cristóvão Buarque em 2000 e alguma coisa. Não me lembro o ano exato. Eu li um artigo de um desembargador do Rio Grande do Sul recentemente. Ele dizia, você quer ver como é uma sociedade? Veja como essa sociedade cuida das crianças e dos presos. Ligado muito a essa ideia de educação. E eu comentava com você aqui antes da gente começar. Na Noruega, um dos maiores salários de concurso público é do professor do presídio. Vá lá ver como é o presídio da Noruega. Vá lá ver o índice de criminalidade da Noruega. Aí você começa a entender por que a nossa situação de criminalidade é o que é. Sim, é educação e cultura. De novo, enquanto não investir. E é um investimento de 20, 30 anos. Exatamente. Quem está disposto a assumir um governo e fazer um investimento que só terá retorno daqui 20, 30 anos? Não vai ser reeleito. Não vai conseguir eleger quem ele quer. Né? Na verdade, não responde aos anseios políticos imediatos, né? Imediatos. Na verdade, é um projeto mesmo. É um projeto, né? E tudo faz parte de um projeto para que as pessoas não acessem a educação e, ao mesmo tempo, você tem um alvo muito claro, né? Nesses projetos de lei. O alvo continua sendo o alvo que a gente já vê, a população carcerária que está aí. Quem é essa população carcerária? É interessante isso, né? Você vê um projeto de lei anticrime. Legal, e ele tem que trazer coisas de direito penal. Mas ele não deveria trazer investimentos para a educação, para a base, para a formação do ser humano, para lá na frente ser um mecanismo de prevenção à criminalidade? Onde que está a prevenção? Está na pena mais dura. Quer dizer, acreditar que a pena mais dura vai gerar a prevenção. O juiz podendo ter discricionariedade para aplicar o regime inicial por mais tempo. Isso fala o projeto. O diretor do presídio suspendendo direitos. Quer dizer, quem suspende direitos é o juiz, num processo legal, não é? Respeitando todas as garantias, né, da Constituição, garantias em tratados internacionais de direitos humanos, enfim. São garantias que não podem ser rasgadas e negociadas aí, né? Mas as pessoas não entendem isso, Betão. Por quê? Eu te falo por quê. Porque não interessa, quando fala assim, presunção de inocência. O cara não tem que ter presunção de inocência, não. Preso é vagabundo e tal, tal, tal. A sociedade não consegue olhar para a Constituição
e ter um carinho e protegê-la. Quer dizer, ela serve contra aquela pessoa, eu posso rasgar. Para mim, eu protejo. Presunção de inocência está lá no artigo 5º, garantia fundamental. A professora Nádia pode falar mais sobre isso. Mas junto da presunção de inocência, você tem mais 50 direitos fundamentais. E o que a nossa sociedade não enxerga é que a partir do momento que você permite violar uma garantia, você permite violar qualquer garantia, inclusive a de direito de ir e vir. Porque amanhã o Supremo pode virar para você e falar assim, olha, tendo em vista que o índice de criminalidade de 10 da noite às 6 da manhã é maior, as polícias estão mais despreparadas para atuar à noite, nós vamos proibir as pessoas de sair de casa. Por que não? É para o bem da sociedade. É para reduzir a criminalidade. É para acabar com a impunidade. Quer dizer, justificativa para violar sempre tem. É uma porta muito perigosa. Ou você defende aquela... Por que a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos? Porque ela é defendida por qualquer pessoa. Todos conhecem a Constituição dos Estados Unidos. Todos sabem os direitos principais que estão lá e não abrem mão. Não interessa contra quem. Então, o dia que a gente tiver esse preparo, a nossa sociedade vai estar mais madura. E a hora que ela estiver mais madura, a gente pode começar a mudar realmente a realidade do presente e especialmente do futuro. Porque eu falo isso, existe a política de segurança pública do presente e a do futuro. A do presente é essa aí, nós vamos enxugar gelo, vamos criar medidas que não vão dar em nada, daqui a 10 anos nós estamos discutindo. Mas quais medidas nós vamos construir hoje para ter resultado daqui a 20 anos? Eu não vi nenhuma ainda, nenhuma. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. O papo tá muito bom, né? Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral, deixar um abraço aqui para a dona Geralda, foi minha professora lá no primário, está me assistindo agora. Muito obrigado pelo carinho que a senhora sempre teve com a gente, viu? Desde menina era um capitinha, né? Mas está tudo bem, deu tudo certo. Se puxar de orelha valeram a pena. Doutora Nádia, play bargain. A gente está falando aqui nos bastidores. Aí serve para vocês que aí o debate segue por aí. Quase 90% dos meninos que trabalham com tráfico no Rio de Janeiro trabalham para poder ajudar a família. Estava falando também que as mulheres também encarceradas, que são abandonadas pelos parceiros, né, quando estão presas. Né? Os dados são assim, números de quase 80%. Não são crimes cometidos com violência ou grave ameaça, são crimes cometidos para sustentar a família, porque não tem emprego, é o melhor horário para ficar com a criança, você trabalha dentro de casa, com horário flexível. Né? Isso você não está levando a droga para o marido no presídio, né? Como laranja e como intermediária. Então não são crimes cometidos com violência nem grave ameaça e são ligados ao tráfico de drogas.
Agora sobre deixa eu só aproveitar e falar sobre isso que a gente estava falando da Constituição norte-americana. É importante a gente falar desse conceito, desse instituto que propõe-se trazer para o Brasil, né? Isso já se discute lá nos Estados Unidos, se de fato deu certo ou não. Né? Vamos explicar o que é o plea bargain? Vamos, é um acordo, né? Isso foi recentemente um acordo de não persecução, quer dizer, o Ministério Público faz um acordo para que não siga a ação penal. Vítima, ele sem advogados, sem nada. Isso pode, né, acontecer ali no calor dos fatos e ele pode fazer um acordo com o réu ali, né? No sentido de diminuir pena ou até não aplicá-la, dependendo do que a pessoa tiver para trazer ou admitir. Isso veio à tona recentemente no julgamento do HC do Lula. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, falou, né, a gente estava discutindo a questão da prisão em segunda instância, celeridade, né, do sistema judiciário brasileiro, que é muito demorado. E aí se comentou muito sobre o sistema norte-americano, que era mais rápido. Lá nos Estados Unidos, 90% dos casos são resolvidos nesse momento da plea bargain, que a gente fala. Né, o promotor, a pessoa ali, eles fazem um acordo ali. E isso está sendo questionado lá. Se de fato deu certo, se foi efetivo. Óbvio que os números apontam de forma negativa. A população, da maior população carcerária do mundo. Né? Então não diminui o número de criminalidades. Realmente você fica com um processo muito mais rápido, né? Não precisa subir nenhuma instância. A pessoa admite a culpa ali e pronto, acabou. Vai pra prisão, tá tudo certo. Né? E de novo a gente fala, quem são esses alvos, né? Quem são essas pessoas que vão ser... Quem tem chance perante um promotor de justiça, né, que chega para você e fala, ou você aceita o que eu tô te falando, ou você vai pegar 25 anos, 30 anos, ou lá nos Estados Unidos, morte, pena de morte. Tem um estudo interessante de um projeto que chama Innocence Project, que ele pega casos que dá para discutir a questão do DNA. Então, eles pegam casos antigos, eles estudaram cerca de 400 casos nos Estados Unidos, e 11% desses casos a pessoa não cometeu o crime e confessou um crime que não cometeu. Então é um número muito alto, né? Esse sistema, ele é falho. O sistema norte-americano é um sistema caro, é um sistema de acesso muito difícil, né? E isso está sendo discutido lá também. Então, trazer um instituto só para trazer ele sem as devidas especificações para o direito brasileiro, porque a gente está falando de um direito costumeiro, common law, o nosso é civil law, um direito, né, positivista. Então, e outra, o promotor de justiça, ele vai dispor, ele vai fazer acordos. Eu já não estou mais falando daquele do tráfico de drogas, mas vamos pensar num grande criminoso, um doleiro, né, algum que desviou milhões de dinheiro. O promotor vai poder dispor do dinheiro público, assim, fazer o acordo como ele quiser. Quais são os limites, né, que isso vai trazer para o direito brasileiro? A gente não pode importar um instituto simplesmente sem fazer as devidas modificações e as devidas críticas que já estão sendo feitas lá, né? Não é algo novo para o direito. Eu acho que tem 2 parâmetros que poderiam ser utilizados antes de pensar no plea bargain: a transação penal e a delação premiada. Fazer 2 estudos sérios. Quantas pessoas fazem transação penal pelo simples medo de se chegar a uma sentença? Eu tenho um caso familiar que aconteceu isso. A pessoa não cometeu o fato, mas não era do direito. Eu, na época, estava no primeiro período do curso de direito, quer dizer, não tinha nenhum contato com ninguém. Foi chamado lá no juizado, não tinha nada a ver com o fato. Aceitou a transação penal para que não desse sequência. Por quê? Porque é incerto o resultado. Um sujeito negro, analfabeto, é preso na rua, supostamente acusado de qualquer fato que não tenha cometido. Nós conhecemos os erros que o judiciário comete por esse avolulamento de processos, né? A Polícia Civil não tem equipamento suficiente para fazer as devidas investigações no nível que nos Estados Unidos tem. Porque se a gente vai comparar, tem que comparar tudo. Tem que comparar todo né? o sistema, Nós sem dúvida. Não dá para pegar uma coisa e querer fazer igual. Então vamos primeiro equipar as polícias. Você acha que essa pessoa
Quando um promotor virar e falar assim, olha, se você for condenado, nós vamos pegar um homicídio qualificado aqui e tal, não sei o que, sua pena vai ficar em 14, 16 anos, você vai ficar no regime inicial de 4, 5 anos, mas se você confessar que é culpado, você vai direto para o regime aberto, ou qualquer coisa do tipo. Você acha que essa pessoa vai fazer o quê? Sendo inocente. Vai se declarar culpado? Ou vai correr o risco de entrar num processo? Não tem dinheiro para pagar advogado? A Defensoria Pública, que faz um trabalho magnífico dentro do que é possível, também não tem condições de assistir, né, a todos adequadamente, infelizmente, apesar de todo o esforço que os defensores fazem, que a gente sabe disso. Faz o quê? Quantas delações premiadas estão sendo comprovadas que a pessoa mentiu? Prestou informações que não foram provadas? E o uso pressionada pelas autoridades, muitas vezes. Não vou nem entrar na questão da delação premiada de quem está preso. Nem vou falar sobre isso. Então, antes da gente pensar nesse instituto americano que a gente, na síndrome do vira-lata, quer importar mais um, vamos ver essas questões similares, transação penal e delação premiada, e o nível de efetividade. Sabe por quê, Betão? Porque as pessoas não compreendem. Por mim, se a gente tivesse uma bola de cristal e pudesse dizer assim, faticamente todos são culpados, a conversa seria outra. A gente poderia conversar em outros parâmetros. Mas não há essa certeza. E eu não admito a hipótese do inocente preso. E sei que tem vários. Então a gente tem que partir desse pressuposto. As pessoas têm que olhar para os direitos, garantias e pensar não no culpado. Esquece o culpado. Pensa que a pessoa pode ser inocente. Primeiro, porque a lei obriga a gente a pensar que ela é inocente. Segundo, porque ela pode ser. Pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser seu irmão. O que você queria para ele? Muitas vezes me falam assim, professor, e se o crime fosse contra algum parente seu? Eu falo assim, e se o crime fosse cometido por um parente seu? Esse é o parâmetro. Porque a justiça, a gente enquanto sociedade não é vítima do crime que acontece. Vítima é a vítima. Aquela que sofreu roubo, que sofreu crime. Aquele é a vítima. Sociedade, se ela é vítima, ela é culpada, na mesma proporção. Porque é ela que cria esses instrumentos, essas possibilidades da pessoa cada vez mais não achar meios de se desenvolver. O que a gente dá para a sociedade? Porque eu tive que pagar a escola pública, pago o plano de saúde. Escola privada. Escola privada, pago o plano de saúde, crio mecanismos de segurança na minha residência. E o público? Como que está a situação? A gente sabe. Nem os planos de saúde estão dando conta. Imagina o SUS. Então, quando a gente fala assim, vamos dar um tempo de direito penal, vamos continuar com as leis que a gente tem, vamos focar nas políticas públicas, vamos melhorar cultura, saúde, asfalto, segurança pública, equipar as polícias, sabe? Desafogar o sistema judiciário, que é um passo importantíssimo, achar mecanismos de e o sistema carcerário. O judiciário não tem que legislar. Pois é, então assim, vamos fazer isso? Vamos tentar dessa forma? Porque nós estamos tentando com direito penal, e eu te mostro que desde 1990, quando teve a lei dos crimes hediondos como exemplo, são 29 anos, não melhorou. Então vamos esquecer o direito penal como um mecanismo de resolver criminalidade. Porque já se provou que não resolve. Direito penal é para o caso concreto ali, para dar uma resposta só. Não é para baixar índice de criminalidade. Índice de criminalidade é outro assunto. Nós estamos vivendo a cultura do medo? Sem dúvida nenhuma. E isso embasa um projeto de lei como esse. É o medo e a sensação de insegurança. Né? Porque alguns números, por incrível que pareça, por exemplo, em locais como São Paulo, os números de criminalidade, alguns números vão diminuindo. Mas e a sensação de segurança? E o medo da população? Né? Então há uma política de medo, de insegurança, não só de insegurança jurídica, né? Mas de insegurança do cidadão mesmo, para legitimar esse tipo de conduta. Né? Porque uma sociedade mais segura de si, segura dos seus direitos, com um olhar pela Constituição Federal, né? Respeitando a dignidade da pessoa humana, respeitando os direitos fundamentais, não pode conceber um projeto de lei como esse num momento em que a gente vive com números de letalidade policial enormes, com números de encarceramento absurdos e que só aumentam. Leonardo, o aspecto da violência, ele é predominante
nessa situação toda de proposição de milagres, né? Vamos resolver as coisas através da violência também? Betão, uma mulher foi morta no Rio. Não se conseguiu descobrir quem a matou ainda. Fizeram uma placa de rua em homenagem a ela. E no meio de uma campanha eleitoral, subiram no carro, pegaram esta placa em homenagem a uma mulher que tinha sido morta. E rasgaram a placa. E isso foi aplaudido por milhares de pessoas. Isso é o símbolo da violência aplaudida pela sociedade. Quer dizer, símbolo, a sociedade aplaude a violência, espera o quê? E por falar em símbolo, era uma mulher que simbolizava muitas coisas. Sim, mas ainda muitas que não bandeiras. Simbolizasse nada. É uma pessoa que morreu, por isso que eu não quis nem dizer sobre quem era. É uma pessoa que morreu, foi morta. Ela não suicidou, ela não estava em confronto com a polícia e morreu. Ela estava dentro do carro, indo para a casa dela e foi morta. Fizeram uma homenagem a essa pessoa. Só isso. Se rasgou a placa e isto foi comemorado e viralizado nas redes sociais. O que você espera dessa sociedade? Eu não estou dizendo que você tem que gostar da mulher que morreu, mas ela morreu. E ela não fez mal a ninguém. As pessoas que aplaudiram nem sabem quem era, não sabem a história, não sabem nem de que estado que era a pessoa, simplesmente aplaudiram um ato de violência, rasgar uma placa em homenagem a alguém que está morto. Como você vai ter uma sociedade melhor? Para o telespectador ter uma ideia, 70% dos crimes não são solucionados no Brasil. Ele está falando de um crime, uma mulher. Eu reitero que não é só uma mulher, né? Era uma mulher que tinha um símbolo. A morte dela tem um símbolo muito maior do que um crime qualquer. Não, sim, mas eu falo assim, a questão não passa por isso. Sim, mas o que eu quero dizer é que numa sociedade onde mais de 70% dos crimes não são solucionados, né? Como que você tem taxa de criminalidade? Como que você fala assim, por exemplo, né? Nem tá no projeto, que me estranhou, assim, no primeiro momento, reduzir a maioridade penal. Né? Um dos argumentos para reduzir a maioridade penal é porque vai reduzir a criminalidade. Eu te pergunto, com base em qual dado? Exatamente. Não há estudo empírico, não há discussão, não há debate na sociedade. É aquilo que a gente falou no início, né? É uma resposta a uma promessa política. Betão, tem pessoas que estão presas que não se sabe o nome da pessoa. Cerca de 40% das pessoas que estão presas não têm um julgamento ainda. Não tem uma sentença dizendo se elas são inocentes ou são culpadas. É prisão provisória. E aí? Boa Pode ser que seja inocente. Quantos não estão presos por crimes sem violência? Porque o tráfico, por exemplo, nem sempre tem violência. Quantos mandados de prisão não conseguem ser cumpridos porque não tem como cumprir? Então, você está te falando, é uma medida populista. Na prática, já se encarcera muito, já se prende muito, tem muito mandado de prisão expedido, a polícia não dá conta. Bom, para a gente poder encerrar, podemos ter esperança? Qual esperança? O que nós podemos? Temos esperança. Não dá para perder, né? Senão a gente sucumbe realmente a essa sociedade do medo e da insegurança. A gente tem que ter esperança, sim. Esperança nas nossas instituições, né? Esperança, por que não, nos deputados e senadores que vão debater e que o façam através dos meios democráticos e consultando a população, porque se não houve um debate prévio, que haja um debate agora. Isso que a gente está fazendo aqui, as pessoas em casa, nas universidades, né? Que haja um debate sobre qual é o caminho que o Estado brasileiro vai traçar daqui por diante, né? Se vai seguir o caminho ou se vai seguir a contramão do resto do mundo, né? Léo, o que nós podemos esperar? Eu tenho esperança, eu sou um eterno otimista para tudo, Betão. Eu acho que as pessoas católicas, evangélicas, budistas, enfim, de todas as religiões que estão por esse Brasil afora, vão começar realmente a praticar aquilo que sua religião fala, do amor ao próximo, da compaixão. E aí, na hora que elas começarem a utilizarem aquilo que aprendem em seus templos, igrejas e similares, no dia a dia, na rua, na imagem da televisão que aparece, a gente pode começar a pensar em melhorar. Agora, enquanto eu for para a igreja, rezar, falar sobre perdão
sair na rua e achar que todo bandido tem que morrer, mesmo que um bandido nem tenha sido processado e julgado, vamos dizer assim, aí nós não vamos sair do lugar. Nós vamos, daqui 20 anos, eu vou estar aqui com você com o maior prazer, ganhando mais uma caneca e falando sobre projetos. 20 anos é muitas canecas, né? E falando de um projeto que está trazendo aumento de pena. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Enquanto a sociedade não mudar e entender que para melhorar a questão da criminalidade, reduzir os índices, você tem que atuar em outras esferas que não a do sistema prisional, direito penal, processo penal, não vai mudar. Daqui 20 anos nós estaremos aqui falando a mesma coisa como estávamos há 29 anos atrás, quando saiu a lei de crime hediondo. Você, não eu, porque há 29 anos atrás eu não tinha nem nascido. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse bate-papo aqui, bem esclarecedor com o Dr. Leonardo e a doutora Nádia. Amanhã estaremos de volta com reforma da Previdência, né? Semana quente aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.